Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao episódio número 50 de Emoções em Podcast. E hoje o tema vai ser a literacia financeira. Vou ter comigo a Dulce Forte, que vou passar já a apresentar. Olá, Dulce. Então vou Olá, apresentar a Isabel. Dulce. Para quem não conhece a Dulce, vai passar a conhecer um pouco da Dulce. Ela é empreendedora, gestora, formadora, consultora, mentora, é CEO de 2 empresas, fundadora e presidente de 2 associações, tem formação em gestão de empresas, tem pós-graduação em gestão de recursos humanos, tem formação profissional específica nas áreas onde intervém mais, que é a formação pedagógica de formadores, certificação em coaching, técnicas de PNL, liderança, comunicação, gestão de equipas. Conta com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas de consultoria, formação em gestão, empreendedorismo, literacia financeira, que é exatamente este o tema para a qual eu chamei a Dulce hoje para falarmos aqui hoje um bocadinho. Foi depois de 15 anos a trabalhar por conta de outra em que ficou desempregada e, entretanto, aproveitou estas oportunidades, porque a Dulce é muito positiva, tem uma atitude muito positiva face à vida e aconteceram-lhe vários desafios já ao longo da sua vida e ela encara sempre os desafios bem de frente. Então, foi exatamente quando ficou desempregada que ela aproveitou esta oportunidade para criar a sua própria empresa, que hoje se domina por Dulce Forte Consulting Group. Em 2013, como eu já tinha dito há pouco, que é fundadora e presidente de 2 associações, para ficarem a saber, fundou em 2013 a Associação Economia Solidária e Sustentável, na qual é mentora de pessoas desempregadas que criam o seu próprio negócio, por isso, de louvar mesmo. Em 2016, fundou a Associação Internacionalização e Inteligência Económica, com o objetivo de apoiar micro e pequenas empresas a internacionalizar e exportar os seus produtos e serviços. É autora de diversos artigos sobre educação financeira e empreendedorismo, publicados em revistas e sites portugueses. Podem ver depois nas várias redes sociais que a Dulce também usa. É coautora dos livros Tempo é Dinheiro, Líderes do Século XXI, lançados em 2020, e De Galinha à Águia, O Tempo de Voar, lançado em 2021. Participou já em diversas palestras, conferências sobre educação financeira, desenvolveu uma rúbrica quinzenal num canal de TV sobre o tema Contas à Vida, é mentora do livro Curso de Como Gerir o Meu Dinheiro para Crianças, lançado em 2015. Eu teria várias coisas ainda mais para dizer, mas vamos realmente ao que mais importa. É ainda importante reforçar aqui o lema, aquilo que a Dulce mais acredita que nas organizações que lidera, o tema é somos pessoas a trabalhar com pessoas para pessoas. Eu vi esta frase tantas vezes nos vários posts da Dulce, porque realmente é uma coisa que é o lema, não é? É um lema. É um lema. Realmente faz muito sentido apresentar aqui também o lema de trabalho. O tema que traz aqui hoje a Dulce, para que foi convidada, é mesmo a literacia financeira. A literacia financeira e as finanças pessoais acabam por ser um pilar, é um dos pilares, não é, do bem-estar e da felicidade das pessoas. Por isso iríamos mesmo começar por aqui. Qual é que é a importância desta literacia financeira? É assim, é um pilar, eu já há muito tempo que defendo que é um pilar, inclusivamente uma das primeiras abordagens que eu fiz sobre esse tema foi precisamente em 2007, numa conferência no Porto, em que falei sobre isso, empresas saudáveis, colaboradores saudáveis, empresas saudáveis, em que eu apresentei alguns estudos sobre a importância e o impacto que o endividamento tem na nossa vida, ou a necessidade de gerirmos o nosso dinheiro, ou a falta dele às vezes tem na nossa vida, e como é que isso se traduz depois na nossa atividade diária, no nosso trabalho, na produtividade. E, portanto, eu já há bastante tempo que considero e que falo deste tema. Cada vez mais esses temas têm sido trabalhados, inclusivamente eu estou a terminar agora uma pós-graduação do sistema de norma portuguesa, somos o primeiro país a ter a norma portuguesa em bem-estar e felicidade organizacional. E, de facto, isso foi trabalhado também como sendo um dos pilares, a literacia financeira sendo um dos pilares do bem-estar e da felicidade dos colaboradores. Porquê? Porque, assim, nós falamos muito
em vários pilares, não é? A parte da saúde mental, o trabalho, a vida social, a família e o dinheiro. Ok, nós podemos pensar que o dinheiro é transversal a todos eles, não é? Mas o dinheiro acaba por também nos trazer, hoje em dia também falamos na vertente espiritual, que já se começa também a considerar como podendo ser um pilar. Agora, para mim é assim, o dinheiro acaba por ser transversal, para já porque está na nossa vida de A a Z, desde que acordamos até que nos deitamos, e mesmo a dormir, como eu digo, aos miúdos, estão a gastar dinheiro, e eles ficam muito espantados e depois percebem o que é que isto quer dizer. Portanto, se nós não estivermos financeiramente equilibrados, nós, muitas das vezes, alguns dos outros problemas que nós temos, surgem exatamente dessa falta de equilíbrio financeiro, porque nós podemos discutir não temos dinheiro, pode haver violência doméstica por falta de dinheiro, pode haver violência familiar entre os colegas, uma má resposta, basta nós chegarmos ao trabalho a pensar como é que eu hoje vou pagar A, B ou C, e se alguém me disser alguma coisa, posso responder. Portanto, o próprio stress que muitas vezes eu trago para o trabalho, se calhar muitas das vezes quando analisamos o stress até no trabalho, pode serem causas internas que vêm de fora, serem nossas e não serem propriamente do trabalho a que o colaborador está a fazer. Por isso, eu considero que é uma área muito importante, que deve estar equilibrada, ou pelo menos devemos fazer para equilibrar, porque de facto, e eu própria já vivi isso, aqui há uns anos atrás, numa transição profissional, eu passei alguns meses numa situação financeira muito complicada e eu passava os dias a pensar como é que eu vou pagar, como é que eu vou pagar, como é que eu vou resolver. E, portanto, nada do que eu quisesse fazer ou outras coisas que eu quisesse pensar, em termos até de trabalho, eu conseguia avançar. Porquê? Porque o meu foco era como é que eu vou resolver. Portanto, a minha saúde, a minha própria saúde mental, todas elas estavam impactadas pelo dinheiro. Portanto, para mim, é um pilar que umas muito áreas importante estar aqui. influenciam as outras. A pessoa, quando está depois com uma preocupação financeira, não é? Claro. Traz essa preocupação para o local de trabalho, tal e qual como por vezes vão preocupações do trabalho para casa, vão Para o preocupações de local de casa para trabalho, para a família, para os amigos, portanto, pode tudo. passar para todo lado e, portanto, podemos ter comportamentos às vezes menos normais, vamos dizer assim, Certo. porque estamos em situações que não estamos equilibrados e acabamos por descompensar e poder ter ali algum... Portanto, para mim é algo que eu há muito tempo defendo e cada vez mais, e quanto mais vou analisando e trabalhando o tema, e foi muito gratificante também ver que é um tema que neste momento mesmo as próprias organizações começam a terem atenção esse tema, porque ao início, quando eu inclusivamente tentava apresentar nas organizações nossa metodologia para trabalhar esta situação, havia alguns diretores de recursos humanos que nos diziam, mas depois vocês vêm dizer que as pessoas ganham pouco. Eu dizia, não, nós não vimos dizer que as pessoas ganham pouco. Nós vimos trazer ferramentas, metodologias para gerir o que ganham e tanto ensinamos a gerir o que ganham muito como os que ganham pouco, até porque eu venho da consultoria e, portanto, sei que tanto gere mal o que ganha muito como gere mal, às vezes até ao contrário, o que ganha muito gere mal e o que ganha pouco gere bem. Portanto, é esta noção que nós temos mesmo que fazer. Tudo não depende às vezes do dinheiro que se tem por mês na casa, não é? Depende da forma como se gera. Por isso é que às vezes uma família até pode ter um orçamento mais curto, não é? E ter uma boa gestão financeira e ainda conseguir amealhar para umas férias e fazer poupança, e outras famílias que supostamente têm um bolo muito maior financeiro mensal e gastam mais do que o que ganham, não é? Por isso isto tem muito a ver com a gestão, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a gestão, acima de tudo com a gestão, com a gestão de expectativas, a gestão emocional, porque o dinheiro está muito ligado à gestão também emocional e de expectativas, o saber esperar por aquilo que se quer, e quem consegue fazer isso, ganha muito ou ganha pouco, certamente que será equilibrado, ou estará equilibrado. Portanto, não é o muito ou o pouco. É isso, é a até porque nós, é assim, é legítimo que se eu ganhar muito, ajuste os meus gastos ao muito, ajuste ao que tenho. Sim. O que não é legítimo ou correto é eu ultrapassar esse limite, e muitas das vezes também isso acontece. Mesmo quando se ganha muito, isso também acontece. Portanto, o que está aqui sempre é a base, é a gestão. Certo. E qual é que é a idade recomendada para se começar a aprender sobre isto? Qual é que é, na sua opinião? Qual é que é a idade recomendada para se começar a ouvir falar sobre este conceito de literacia financeira? Eu já faço, eu considero que numa fase, aliás, quando eu comecei há 11 anos a trabalhar este tema, nós na associação, onde nós desenvolvemos este projeto há 11 anos, nós consideramos e começámos por lhe chamar educação financeira. E sempre porquê? Porque nós começámos por crianças e para mim, quando nós estamos no ambiente de escola, estamos a educar. O tema da literacia financeira para mim é um chapéu muito grande, onde está tudo, não é? O sistema bancário, o sistema financeiro, os seguros, inclui tudo.
E, portanto, para mim, mais importante é, nesta fase, ou seja, enquanto vamos às escolas, eu considero que estamos a educar. E eu já apanhei, porque temos um livro que é dos 6 aos 12 anos, mais ou menos, o curso Como Gerir o Meu Dinheiro, e houve uma altura em que, inclusivamente, o aplicámos e trabalhámos com o livro num jardim de infância, aos 5. Portanto, eu já fiz desde os 5 até aos 99, desde os 5. Okay. As formas como se fala e como se explica é que têm que ser diferentes e temos que dar os conceitos de maneira diferente e ajustados à linguagem. Eu, acima de tudo, assim, acho que é importante falar-se do tema. O programa de literacia financeira, o Plano Nacional de Literacia Financeira, no qual os nossos programas são todos adaptados também a esse plano, e é o programa oficial, digamos assim. Se nós formos ver, os temas são todos cruzados em todos os graus. Depois são dados com mais ou menos intensidade, com mais ou menos profundidade. Profundidade, não é? Sim, sim. Agora, eu acho que, acima de tudo, é importante dar a noção às crianças da importância do dinheiro, da importância que o dinheiro tem na nossa vida. Eu costumo brincar com eles e digo-lhes sempre esta frase. Começo por falar e digo sempre uma frase que é: tempo é dinheiro. E eles olham para mim e ficam ali assim a olhar. Eu digo: pois, vocês pensem sempre que eu estou aqui, estou a dar o meu tempo e vou receber dinheiro. As professoras também. Vocês hoje ainda não, mas amanhã que vão trabalhar têm que pensar que tempo é dinheiro e, portanto, o vosso tempo vai valer dinheiro. Se vocês gostarem do que fazem, podem trabalhar muitas horas. Ou então, às vezes, quando estão a pedir coisas aos vossos pais, têm que perceber se os vossos pais têm que ir trabalhar mais para vos dar. E o que é que preferem? É ter os pais ou ter aquilo que querem sempre comprar, os vossos desejos, porque as necessidades já estão sempre asseguradas. Porquê? Porque é uma forma deles perceberem, de facto, dar o valor ou como é que o dinheiro surge, não é? E outra coisa que eu lhes digo também sempre, e cada vez mais, estas gerações estão muito habituadas agora ao dinheiro digital, e outra coisa que eu gosto de brincar com eles é dizer-lhes que todo o dinheiro é importante, porque um cêntimo pode-se não fazer nada com ele, mas pode-se deixar de fazer alguma coisa se não o tiver. E é uma questão que eu os ponho a pensar. É tão importante um cêntimo como 50 euros. E isto depois tem que ser um bocadinho desmistificado, mas para perceberem a importância do dinheiro, não é? E cada vez mais eles são de uma geração de dinheiro não físico, não é? Dinheiro não eletrónico. Físico. E, portanto, não sentem, não têm tanto esta noção de que o dinheiro vai e acaba. Ou qual é a diferença? Nós, por exemplo, temos, é isso que eu lhes digo, se formos uma máquina pôr moedas, faltar um cêntimo, não sai nada da máquina. E nós, quando contactávamos com pessoas, não temos tanto essa noção, não é? Se contactarmos com pessoas, não tenho um cêntimo, amanhã dou. Eu acho que, acima de tudo, eles têm que começar a ter esta noção, depois perceber que o dinheiro tem diferentes funções, e há áreas que nós temos que assegurar com o dinheiro, as nossas necessidades, há outras que acabam por ser desejos, e, portanto, para esses nós temos que preparar, não os podemos ter todos os dias. Para isso faz-se planos, ensinamos a fazer planos para como é que eu vou conseguir o que eu quero, e isso também faz parte das metodologias que damos a todos os públicos, não é? Deixe-me só aqui recapitular as coisas mais importantes, está agora aqui a dizer também para quem está a ouvir perceber melhor. Então, do dinheiro existe algum que tem que ser utilizado para necessidades, e quando falo em necessidades, diz-lhe logo quais é que são as necessidades, que são mesmo as coisas mais importantes, básicas. Não é? Existe uma pirâmide de despesas, que ela está dividida em 3 níveis, e essas são as despesas que nós temos, as fixas, as variáveis e as supérfluas, e depois nós trabalhamos tudo isso, mas parte, claro que a base são as necessidades são os desejos, que às vezes podem ser atendidos e outras vezes não é? Normalmente os desejos convém que sejam planeados, não é? Portanto, convém que nós façamos planos para atingir esse desejo, porque não, quer dizer, se nós temos que assegurar a base, que são as necessidades, depois os desejos, e depois temos que ter em conta, digamos que o futuro, não é? E o futuro muitas das vezes aqui, nós agora trabalhamos aqui um bocadinho de 2 formas, ou seja, trabalhar sempre uma parte de poupança para investir, e uma parte de poupança para fundo de emergência, e eu separo sempre estas 2 áreas. Porquê? Porque o fundo de emergência deve ser algum dinheiro que eu tenha disponível também pode ser uma emergência, e o outro, a poupança que eu invisto, teoricamente não está disponível se eu precisar dela, portanto eu tenho que encontrar um equilíbrio para ter sempre algum de fundo de emergência e algum de investimento. Pronto. E nós temos aqui uma metodologia um bocadinho diferente, porque temos aqui uma fatia, eu considero que isto é uma pizza, e depois explico-lhes assim, porque nós, como começámos este projeto muito na vertente de crianças,
achamos que era importante dar-lhes a noção também da responsabilidade social e do dar ao outro. Então temos uma área do dinheiro que é dar ou doar, tem sempre a ver, há sempre, na nossa vida, temos sempre que dar alguma coisa a alguém, não é? E isto pode ser considerado, por exemplo, a questão de darmos a uma instituição, a uma campanha, algo que nos venham pedir, ou até mesmo quando nós temos que perceber que a quantidade do nosso dinheiro temos que pôr de parte para, por exemplo, comprar a prenda da mãe, do pai, do amigo, do irmão. Porquê? Porque os pais já nos dão a mesada, portanto, esse dinheiro tem que ser assegurado. E, portanto, nós temos ali assim uma fatiazinha que não é muito normal aparecer por toda a gente. Porque fica toda a gente a pensar, mas porquê que andamos aqui a dar e a doar? Não é, nós não damos nem doamos nada a ninguém. Não, isto faz parte. É só para perceberem que, às vezes, é importante dar, aos outros. Não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então retirei daqui, em termos de, lá está, tenho sempre que apostar naquilo que é o fundamental para crianças e jovens, fica do dinheiro, temos que tirar um pouco para as necessidades que são as básicas, para os desejos, para pensarmos no futuro, e dentro desse futuro temos que pensar no fundo de emergência, que é aquele dinheiro que a gente pode mexer no caso de aparecer uma emergência, é mesmo para isso. E aquele que é mesmo para investir, ou seja, está lá e eu não vou mexer. Pronto, depois o investir, a pessoa decide como investir. E ainda a outra parte do doar, já falarmos sobre esta importância da responsabilidade social, e faz muito sentido começarmos por aqui. Portanto, e no fundo é assim, toda esta nossa metodologia é transversal a todos os grupos que nós trabalhamos, inclusivamente com empreendedores e com empresas, porque a metodologia é a mesma, não é? As empresas dão, gastam, têm responsabilidade social, têm que investir, têm que prevenir as emergências e têm que, portanto, assegurar as despesas e os desejos. As despesas são os ordenados, os desejos é aquilo que às vezes querem também elas próprias atingir. E agora, a profundidade e a forma depois como tudo isto é trabalhado depende dos graus de ensino, mas acima de tudo é importante dar-lhes estes conceitos, porque eles aprendem muito bem estes conceitos. Eu há 11 anos que trabalho com miúdos de todas as idades e, portanto, até é mais fácil trabalhar os miúdos mais novos do que depois às vezes os mais velhos. Quanto mais cedo melhor, eu diria assim, quanto mais cedo melhor. Eles, quando são mais pequenos, ouvem-nos melhor. Os outros maiores depois já acham que nós o que dizemos. Este ano, por acaso, tive uma experiência interessante. Estava a fazer escolas e estive a fazer 9º anos e 12º. E os 9º anos aquilo correu muito mal. Quer dizer, não correu mal, mas pronto, o feedback deles é que os pais é que deviam lá estar e não eles. E depois uma das professoras veio-me dizer exatamente isso. Olha, perguntei e fiquei surpreendida com a resposta. Enquanto que os dos 12º foram eles que pediram o programa de literacia financeira. E eu disse, olha, mas eu não estranho. Porquê? Porque os dos 12º estão a pedir porque estão numa fase em que percebem que estão a deixar de estudar, muitos vão para uma vertente já profissional e começam a ter necessidade. E aí a literacia financeira, além do método, já tem outras componentes, porque já tem a parte de bancos, a parte de cartões, a parte de seguros, já tem uma parte mais específica e mais profunda. Uma coisa é explicar a uma criança o que é um banco, outra coisa é um jovem do 12º. As contas, os impostos, portanto, já têm toda esta vertente que eles vão entrar. E eles já sentem esta necessidade. Enquanto que os do 9º ano, os do 5º e 6º gostam muito porque acham piada, pronto, em ciclo, acham ali piada de falar sobre isto e acham muito giro, porque nós depois fazemos com a história do nosso livro e então temos ali uma metodologia assim toda muito bem disposta e dinâmica, em que eles interagem muito connosco e, portanto, acabam por achar giro. Até o cérebro do adulto aprende melhor quando a aprendizagem Os do 9º ano ficam ali assim a pensar, isto não tem graça nenhuma, pronto, está bem que eu não faço a historinha do 6º ano, uso outra abordagem, mas depois também ficam ali, quer dizer, ainda não estou a usar dinheiro, ainda não vou usar dinheiro. Adolescência, adulto. E então eu por acaso disse... E eu disse à professora, olha, não se preocupe, é perfeitamente normal, porque isto não é só nesta escola, é geral. Há aqui umas faixas que os mais novinhos é porque acham graça e absorvem muito bem a informação, porque nós já temos projetos em que acompanhamos os miúdos de vários anos seguidos e eles ficam com a informação e vão evoluindo e é espetacular. Os outros que fazemos pontualmente, pronto, chegamos ali, fazemos pontualmente, mas nota-se esta diferença entre os graus de ensino e as idades. Tanto que eles o engraçado é que eles próprios referiam, os nossos pais é que deviam estar aqui, não éramos nós. E foi isso que eu até achei engraçado. E agora, por falar nos nossos pais é que deviam estar aqui, eu queria mesmo que se pudesse partilhar, agora para os adultos, algumas sugestões ou ferramentas exatamente para melhorarmos esta gestão, para
conseguir ter uma gestão mais eficaz do dinheiro, porque quando se consegue ter esta gestão mais eficaz do dinheiro, também se consegue aumentar, melhorar os níveis da saúde financeira da casa, não é? Se puder dar algumas Exatamente. sugestões, ferramentas, todos os adultos Olha, eu costumo, agradeceriam bastante. eu costumo dizer muitas das vezes que a questão aqui um pouco da literacia financeira ou desta questão da gestão do dinheiro não é preciso, nem são precisos, como às vezes as pessoas dizem, grandes conhecimentos matemáticos, é mais muito bom senso e perceber um pouco, assim, se eu ganho 100, gasto 100, pronto, no mínimo. Quando muito gasto 90, agora gastar 110 já não é saudável. Nós trabalhamos, de facto, esta metodologia que eu falei transversalmente aos nossos públicos, mas eu, como ando sempre à procura de ferramentas novas, por acaso hoje até fiz um artigo sobre, porque como também na pós-graduação falámos nisto noutro contexto, mas eu achei interessante porque no dia em que estava a pensar nisso, a ter esta matéria, este tema na pós-graduação, e pensei, uau, isto é fantástico, eu vou adaptar isto à minha literacia financeira. Os meus colegas até começaram a relatar ela com ideias. Que é, no fundo, foi aqui também no fundo não é uma metodologia, mas é criar aqui alguma forma que é, eu ajustei este aqui o ciclo do PDCA, que é um ciclo de gestão, é uma ferramenta de gestão, aqui a literacia financeira, que é no fundo é o plano o check e o act, ou seja, planear, o fazer o check, não é? O controlar e depois o agir. Porquê? Porque nós, de facto, nós temos que ter metodologia. Temos que ter metodologia, porque nós muitas das vezes, eu no outro dia estava a dar uma formação numa empresa e quando se pergunta às pessoas sabem quanto é que ganham, mas não sabem para onde o dinheiro vai. Essa é sempre a base, a primeira problema das pessoas. E depois eu perguntei, mas há alguém que faça registro onde gasta o dinheiro? Sim, eu registro. Até o que é que faz com o registro? Nada, só registro. Então, mas, quer dizer, se registra não controla. Eu não me interessa fazer um registro, andar com um caderno, andar com uma aplicação, andar com um Excel. Eu dou uma série de ferramentas. Eu tenho um Excel há muitos anos. Agora, eu tenho que tirar daquilo alguma informação. Perceber o que é que aquilo me dá. Para perceber, então, se eu quero fazer um plano para atingir um objetivo, se eu quero reduzir custos, se eu quero libertar mais dinheiro, porque se fala muito em poupar e grande parte das pessoas depois diz, não temos dinheiro para poupar. E eu digo sempre, a base, para mim, isto é meu, é só o que digo sempre, a base é sempre gerir. Se eu fizer uma boa gestão, eu vou libertar dinheiro e vou fazer poupança. Porque se me vierem dizer que eu vou poupar ou que eu tenho que poupar, certamente que eu não vou conseguir, porque eu vou já ter os filtros todos a dizer não consigo, não consigo. Agora, se eu começar por gerir, registar tudo onde gasto, e quando eu digo tudo, é tudo. E eu tenho encontrado casos assim de pessoas que muitas das vezes têm aqueles pequenos gastos diários que nem se apercebem e que equivalem Nem a se apercebem que estão a fazer, não é? No outro dia estava a fazer um exercício e eu dou sempre o meu exemplo, pronto, que é o café, é um vício que eu tenho assim mais acentuado, é café. E é fácil fazer, que se eu beber 3, 4 cafés por dia eu gasto 90 euros por mês, ponto. E se eu não fizer a conta, eu não tenho essa noção. E quando eu começo a fazer workshops, eu digo, não, vamos reduzir outra vez o café porque isto é muito dinheiro. Pronto, e faço o exercício muito fácil e as pessoas, não pode ser. Eu já nem falo em outros vícios e também não digo nunca às pessoas para deixarem ou de fumar ou de beber café ou de comer o bolo ou de comprar o jornal, a revista, a raspadinha. Nada. O que eu tento dar é que percebam, tenham consciência de onde é que está a ir o dinheiro, e percebam o que é que podem reduzir. E eu olho para mim e digo, ok, eu bebo 4 cafés, que já posso beber 3, que já posso beber 2, posso beber um fora e posso beber outro no escritório, que já é metade do preço. Portanto, faço esta gestão e passei a fazê-la. E isto pode ser feito com tudo, porque se nós dissermos para deixarem de fazer, é castigo. Se nós dissermos para gerirem, é reeducação financeira. Eu às vezes chamo reeducação financeira. É aprender a quase gerir. como quando vamos... É quase quando vamos ao médico para a reeducação alimentar, aqui é a reeducação financeira. Porquê? Porque é o mais importante, porque a partir daí eu foco então naquilo que eu quero. E por isso eu hoje ter criado, ou ter feito aqui este paralelismo do PDCA, que é no fundo uma metodologia, uma ferramenta de gestão, em que eu planeio, depois eu faço, depois eu controlo e depois eu vou ter a ação de ver, não é? Plan, do, check and act, para perceber se está a correr como eu quero, se não está. E, portanto, eu tenho de, no fundo, agir e olhar para o que estou a fazer. É ganhar consciência, não é? A primeira coisa é ganhar consciência. Primeiro é ganhar consciência. Se nós não... Sim. A gastar o meu dinheiro. Porque se nós...
Porque se nós começarmos a fazer isso, nós vamos perceber uma série de coisas. Vamos perceber porque é que todos os dias, às 10 da manhã, vamos beber um café. Porque é que todos os dias, a seguir ao almoço, fumamos 2 ou 3 cigarros. Porque é que todos os dias compramos 3 ou 4 raspadinhas. Porquê? E há sempre ali um porquê. Eu por acaso, digo sempre nas sessões que é, e isso também digo logo aos miúdos, grande parte, a questão da literacia financeira não é o ganhar muito ou o ganhar pouco. Não é quanto se ganha, é como se gasta, onde se gasta, porque se gasta, para se gasta. Portanto, são os motivos e as horas, uma série de coisas. E se eu fizer esse controlo, se eu começar por aí, eu vou perceber muita coisa sobre mim, da parte da minha gestão, e então daí posso passar para a fase seguinte. O que eu não posso é começar ao contrário. Eu vou já dizer, ok, eu agora quero poupar todos os meses 100 euros. Ou então dizem-me aí as regras da literacia financeira que eu tenho que pôr de parte 10% do meu rendimento. E agora até já dizem que é 30%. E dizem que eu tenho que ter 3 meses. Não, agora já dizem que é 6. E as pessoas olham e pensam, bolas, se eu ganho 1000 euros eu tenho que pôr 100. Ou se querem que eu ponha 200 ou 300, não dá. Mas não vou começar agora a viver com 700, 800 euros. Até 100 já me faz diferença. Então eu tenho que ir perceber como é que eu posso libertar esses 100 para onde a é que eu poupança. posso reduzir? Onde é que eu posso reduzir? O que é que eu posso fazer menos, ajustar? Há uma série depois de mecanismos que se podem usar, mas que se podem ajudar também as pessoas a perceber, porque isto depois ao início as pessoas ficam ali sempre muito focadas naquilo que fazem e é deixar de fazer, não é deixar. Mas acima de tudo é isso, porque se nós não tivermos essa noção, dificilmente conseguimos dar o passo seguinte. Sim, sem dúvida. E ainda cheguei a ver um artigo que falou sobre de compras financeiramente saudáveis. Até quando a gente vai às compras ver os preços e as quantidades, não é? Que às vezes há um bocadinho a publicidade enganosa, mas pronto, isso depois as pessoas também vão explorar um bocadinho mais. Isso faz parte de um dos nossos programas, é exatamente fazer compras, ensinar a fazer compras em alguns públicos. Nós temos esse programa em que aplicamos muita vez essa questão de fazer compras. Muito bom, mas já ficam aqui bastantes ideias, não é? Isto é uma aula, isto é uma aula. Organizar, perceber onde é que está a ser gasto, conseguir reduzir em alguns gastos, dessa parte da redução, então conseguir fazer essa poupança, já ficam aqui. Bom, a Ana Isabel é uma boa aluna. Não, isso e é assim, eu venho da área da educação, eu trabalho gestão de emoções. E saúde mental, liderança pessoal, mas a minha área base é ciências da educação. Então há um vício em mim de aprender e também tentar passar ao outro da melhor maneira que eu souber. Grande parte sistematização. E grande parte da gestão financeira tem a ver com gestão de emoções. Pronto, as pessoas gastam dinheiro de forma emocional, porque estão tristes, compram, estão tristes, vão comer mais, gastam mais, e agora vou ali às compras porque não quero estressar, porque não sei o quê, porque estou deprimida, vou às compras, porque estou nervosa. E depois compram-se coisas, porque é que eu comprei isto? Comprei isto porque se calhar precisava de me animar com alguma coisa. Agora estou aqui chateada do trabalho, vou beber um café. É aquela compra por impulso, não é? É aquela compra por impulso para satisfazer o bem-estar, pronto, que se calhar poderia ser satisfeito. E, portanto, há muita gestão emocional que está por trás da gestão financeira. E é isso que muitas das vezes também... Por isso é que eu digo que esta questão do dinheiro impacta em tudo na nossa vida. Nós muitas vezes é que se calhar não temos essa noção da transversalidade que o dinheiro tem. Sem dúvida. E dado que Emoções em Podcast pretende aumentar a saúde mental e bem-estar, eu pretendo saber, assim, 2 ou 3 hábitos que tenha em prol da sua saúde mental e do seu bem-estar. Hábitos diários que a Dulce tenha em prol da sua saúde mental e do seu bem-estar. Olha, agora já não são bem diários, mas houve uma altura que eu fazia regularmente caminhadas, agora faço menos, mas pronto, tento fazer ainda, senão diariamente já tem sido um bocadinho difícil, mas gosto muito de caminhar. Também regularmente faço uns passeios de bicicleta, porque criei um grupo há 6 anos, inclusivamente numa fase complicada da minha vida. O meu pai tinha falecido e este grupo arrancou, e foi nos primeiros meses, os passeios foram a minha forma de aligerar algumas emoções menos boas e, portanto,
grupo, devido à boa disposição e à energia, nós fazemos passeios aqui à volta de Lisboa, muitos giros em sítios, e porque sozinhos não iríamos, e portanto vamos em grupo andar de bicicleta, não fazemos aí essas... É que junta duas coisas muito boas, é o exercício físico e o convívio social. Sim. E tenho por hábito, e já percebi que é um bom hábito saudável, porque também tive uma disciplina na minha pós-graduação de saúde, que é o dormir, e eu durmo muito. Tento pelo menos dormir as minhas 8 horas. Nos disse a nossa formadora, portanto, isto é a base. Então estou bem, pronto, está garantido, porque eu sou muito de dormir cedo e acordar cedo, portanto, mas fui sempre assim. Eu ainda hoje, quando as minhas colegas de faculdade me encontram, lembram-se que quando telefonavam, na altura não havia os telemóveis, elas telefonavam, a minha mãe dizia, está a dormir. E então eu tinha fama de estar a dormir. Portanto, ainda hoje, quando vamos, pronto, lá vem ela, continuas a dormir cedo, não se preocupe. E está tudo bem, e é fundamental, uma boa higiene do sono é fundamental para a nossa saúde. Por acaso, foi uma das coisas que me surpreendeu nessa cadeira, foi depois os efeitos, e há um livro sobre isso, dos efeitos da falta de sono, é brutal. Sim. É das primeiras coisas, é regular o sono, sem dúvida. Eu fiquei impressionada. Aliás, para mim é uma das técnicas que eu falo de gestão de emoções, é a higiene do sono. Porque tem interferência direta. Eu fiquei impressionada com os efeitos. Sim, são inúmeros. Muito bem, quase a terminar as emoções em podcast, e ele pedir para nos deixar uma mensagem para quem nos está a ver e ouvir agora, ou quem nos vai ouvir depois posteriormente. Uma mensagem que nos queira dar. Olha, uma mensagem que eu deixo, e é uma das muitas mensagens que eu também dou das minhas sessões, é que gerir dinheiro não é castigo, portanto, temos que ter esta noção, e temos que ter a noção também que esta área, tal como outras, não é? O exemplo é, já falámos aqui várias vezes, é se eu como mal vou ter no futuro problemas de saúde, se eu não faço exercício vou ter, portanto o dinheiro é exatamente isso, tudo o que eu faço hoje vai ter impacto no meu futuro. Portanto, se eu hoje gerir mal, eu vou ter problemas mais tarde. Portanto, se eu quero... Depois há sempre as pessoas que dizem, mas nós não sabemos como é que vai ser, não sabemos se estamos cá. Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Não é não fazer nada ou fazer tudo. Não é gastar tudo ou poupar tudo. Também não podemos temos que encontrar o equilíbrio de uma forma que seja saudável para nós, possamos ter uma vida confortável e usufruir das coisas que gostamos, mas também ter depois alguma base para mais tarde, ou se nos acontecer alguma coisa, porque não havendo isso vai ser pior, e isso é muito pior, e nós assistimos a situações muitas das vezes de problemas muito graves de pessoas que por causa de faltar às vezes só este bocadinho desta base tiveram situações depois complicadas de saúde mental e outras coisas piores, mais graves, não vale a pena falar agora, porque muitas situações dessas, o dinheiro também está por trás de algumas situações suicídio, nomeadamente, há muitas situações que o dinheiro está envolvido. Pois. Muito bem, e agora? Isto não é bem um conselho, mas é pensar que isto não é mau, ou seja, é uma questão, tal como tudo, é uma questão de organização, e portanto, se nós criarmos também uma vida financeiramente saudável, ou sermos adultos, ou pessoas, cidadãos financeiramente saudáveis, também não é assim tão difícil. Pronto, é uma questão de organização. E vamos ter as consequências para o nosso futuro que vêm a nosso favor, não é? Todas as decisões. Eu acredito que sim. Têm consequências a médio e longo prazo, não é? Se começarmos hoje a agir de uma forma mais consciente, a tentar fazer esta gestão mais eficaz do dinheiro, também vamos ver as consequências dessas ações mais à frente. Por isso também é pensar um bocadinho assim. Muito bem. Projetos profissionais que tenha neste momento, workshops, curso, que queira passar? Olha, neste momento, portanto, estou a terminar a minha pós-graduação, não é? Bem-estar e felicidade, e espero avançar com algumas implementações das empresas onde possa trabalhar este tema, porque acho que foi de facto uma aposta acertada fazer esta pós-graduação para poder trabalhar as diferentes áreas também aqui do bem-estar e nesta uma do dinheiro, e aí sim fazer muita formação certificada, porque a minha empresa é certificada pela Jardinária Financeira e, portanto, todas estas ações nós podemos lá implementar. Neste momento estamos a participar através da AES em diversos projetos europeus. O ano passado desenvolvemos um jogo físico para dar formação a jovens, e este ano estamos a trabalhar a vertente digital também num
programa Erasmus, também com vários parceiros europeus, e portanto é algo que eu quero continuar a trabalhar, é esta vertente da literacia financeira com diferentes ferramentas para diferentes públicos, e porque há muito caminho, e estas parcerias europeias têm sido muito importantes. E estamos também a lançar um projeto no Brasil, na parte da literacia financeira também, o que também me deixa muito satisfeita. Depois cá, pronto, continuamos aqui também a tentar levar esta área às empresas, porque eu acho que o bem-estar das empresas também passa muito por isto, e as pessoas têm que muitas das vezes perceber que nas análises que se faz aos vários índices, de vários indicadores dentro da empresa, este é muito importante. Sim, o equilíbrio financeiro é muito importante. Muito, muito obrigada, Dulce. Foram obrigada aqui sugestões bastante úteis, que eu acho que foram mesmo a mais-valia para toda a gente que ouviu agora. De qualquer forma, informo também toda a gente que está a ouvir neste momento que vai ficar gravado, tem acesso às Emoções em Podcast em áudio no Spotify, em vídeo no YouTube, e também vou deixar na descrição o link do LinkedIn, da Dulce, mesmo para estarem a par de tudo o que está a acontecer e às vezes de workshops que também possa fazer, que as pessoas possam inscrever. Por isso sigam a Dulce, porque quanto melhor nós conseguimos gerir as nossas finanças, também melhor vai estar a nossa saúde financeira e com repercussões na nossa saúde mental e na nossa saúde física, que as coisas estão todas ligadas. Muito obrigada também, Isabel, pelo convite. Foi um prazer também estar aqui contigo e muito obrigada também. Muito obrigada também. A todos, até à próxima semana, até à próxima segunda-feira, para mais um episódio de Emoções em Podcast.